Salve progressistas, eu sou o Clayson. Antes de falar exatamente do assunto do vídeo de hoje, eu quero deixar aqui uma nota de lamento, de tristeza, de repúdio, de revolta em relação ao fato de nós termos o cancelamento do censo 2021. É inacreditável o ponto em que chega este desgoverno, deste assassino, desse genocida. É inacreditável, é assustador o ponto da incompetência deste governo. É algo repugnante. A gente ter o cancelamento do censo, além de termos uma série de problemas com relação a todas, sem exceção, todas as políticas públicas estaduais, municipais e federais, além da gente ter esse problema, a gente simplesmente não vai ter o registro daquele que é um momento mais importante, se não, com certeza entre os 3 momentos mais importantes da história do Brasil nos seus mais de 500 anos, que é a pandemia. A gente simplesmente não vai saber, do ponto de vista estatístico, o que aconteceu na pandemia. É inacreditável o ponto em que nós estamos chegando nesse país. A revolta é muito grande. A gente ainda vê pessoas defendendo cegamente esse sujeito quando nós estamos vendo uma implosão de um país. As pessoas que têm um mínimo de senso, né, para usar um trocadilho aqui, elas estão vendo uma realidade que muitos, eu mesmo, eu me recuso a ver o que eu estou vendo, sabe? Mas não tem como. Não tem como você simplesmente negar a realidade. É inacreditável, realmente fica aqui o registro. É uma decisão que já foi tomada, inclusive a ironia é que ela foi tomada pelo Ministério da Economia, que necessita, que precisa, né? O Ministério, os economistas vivem de estatísticas, de dados, né? E foram eles que tomaram a decisão por uma questão de iniciativa. Não tem recurso, não tem verba, perdemos a verba, perdemos o recurso. Só isso deveria colocar na cadeia as pessoas diretamente envolvidas nessa tragédia, né, nessa desgraça. Infelizmente, é a realidade do nosso país e a gente fica numa situação realmente sem palavras. Eu vou trazer para você o assunto do vídeo de hoje, que fala dessa visita do Bolsonaro lá em Manaus, no Amazonas. E só que antes eu quero pedir para você dar aquele joinha, sempre pedindo aí para você dar o like aqui no vídeo. A gente está se aproximando dos 200 mil inscritos, que é uma meta que nós estabelecemos aqui no canal. Então, por favor, se inscreva no canal, ative o sininho, esteja junto conosco. A sua inscrição, o seu sininho, o fato de você dar o like aqui no vídeo ajuda para que nós possamos chegar ao maior número de brasileiros possível. Gente, canais como esse precisam ser vistos pelos brasileiros. Os brasileiros precisam ter acesso às informações que nós passamos aqui. Esse não é o único canal, não quero dizer que nós somos os melhores do mundo, não é nada disso. Estou dizendo que nós somos mais um canal que precisa chegar até os brasileiros. Então, por favor, você pode e deve ajudar canais como o nosso. Então, se inscreva no canal, não custa nada, cara, é de graça. E além de se inscrever, coloque o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. Amanhã, por exemplo, nós temos um vídeo aqui em que nós vamos falar sobre a Jovem Pan e também sobre o Fiuza, que é um vídeo que você precisa assistir. Quando você ativa o sininho, você vai ser notificado nesse vídeo que nós vamos colocar amanhã. Bolsonaro, eu vou colocar aqui um vídeo, aliás, para a gente começar o assunto, para você ver o que esses caras estão aprontando. Esse vídeo mostra o ministro do Turismo tocando sanfona e o Bolsonaro numa alegria contagiante no momento em que nós estamos com quase 390 mil mortos pela pandemia. Veja esse vídeo, é um trechinho. Esse aí é o Gilson Machado Neto, um sujeito que era sanfoneiro de forró e que ganhou este prêmio do Bolsonaro por ser amigo do Bolsonaro, é ministro do Turismo. E a gente percebe que não tem mais buraco para cavar nesse fundo do poço que nós estamos, né? O Bolsonaro tentou fazer uma crítica ao Haddad. Isso demonstra claramente a cegueira
com que ele vê as coisas. Ele disse assim: o Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. Estaríamos em lockdown nacional. Graças a Deus isso não aconteceu. Você percebe a cegueira, a loucura, você percebe a insanidade em que esse sujeito está inserido. Ele não consegue entender a gravidade do momento em que nós estamos vivendo, ele não consegue compreender as questões que são técnicas, científicas, comprovadamente científicas. Nós já colocamos inúmeras vezes aqui vários estudos que comprovam a eficiência do lockdown. Veja bem, eu nem defendo um lockdown nacional, fechar o Brasil inteiro. Somos um país de proporções continentais, não é isso. Mas o Bolsonaro, ele não defende lockdown em absolutamente nenhuma circunstância, em nenhum local, sob nenhuma hipótese. E esse é o grande problema. Lugares onde nós temos pelo menos 80% de UTIs ocupadas e número crescente de infectados precisam entrar em lockdown. É por isso que a ação do STF, feita lá em abril do ano passado, salvou milhares de vidas, porque deu condições a estados e municípios de aprovarem o lockdown. Não fosse isso, Bolsonaro estaria expondo o Brasil à morte, continuaria expondo o país à morte. A gente está vendo o que está acontecendo na Índia. Infelizmente, a gente pode ver uma realidade muito triste acontecendo na Índia, que é um país que tem uma população 7 vezes maior do que o Brasil. A gente está percebendo que caso eles não adotem medidas de lockdown por lá, as coisas podem ficar muito piores do que já estão. É um país que está em crescente número de infectados e, lamentavelmente, vai ter aí daqui a pouco uma quantidade gigantesca de mortos. Além dessa quantidade gigantesca, nós temos também pessoas que estão, inclusive, dividindo leitos de UTI, né, na mesma cama, 2 pessoas com Covid. Então a gente está vendo uma situação terrível acontecendo em outros países e, se não houver lockdown, não tem solução. Lamentavelmente, a gente está vendo um presidente com uma visão tão tacanha que ele consegue colocar uma guerra ideológica, essa guerra à esquerda, no meio de uma questão que é puramente científica, que não tem absolutamente nada de ideologia. A questão de lockdown, o combate, por exemplo, a esses medicamentos sem comprovação científica, comprovadamente ineficazes contra as doenças, isso não tem nada de ideologia, não é uma questão ideológica. Mas ele coloca tudo isso num balaio, junta tudo isso e tenta vender para as pessoas que é uma guerra contra o PT, que é uma guerra contra as esquerdas, quando na verdade não tem nenhuma ligação zero. Questões ideológicas, elas, quando muito, elas devem ser discutidas numa elaboração de uma lei específica lá dentro do Congresso, numa situação muito distante da realidade de um governo, principalmente na questão executiva, quando se fala em gestão, quando se fala em gerenciamento, quando se fala, na verdade, de cuidar das questões mais objetivas. Eu acabei de falar no começo do vídeo sobre a questão do IBGE. Querer colocar isso, sabe, num contexto ideológico é uma estupidez gigantesca. Não tem absolutamente nada a ver. A questão do lockdown é a mesma coisa, mesmíssima coisa. É algo científico. Por uma ironia que não tem tamanho, um dos principais resultados alcançados no país em relação ao lockdown foi de um prefeito do PT. O prefeito fez um lockdown e teve um resultado extremamente favorável. Outros que defendem a tal cloroquina ou tratamento precoce tiveram um resultado inverso, aumentaram o número de mortos e infectados, levando em consideração que tratamento precoce não resolve em absolutamente nada, ele não diminui o número de infectados, ele não diminui o número de mortos, não acontece absolutamente nada. Na verdade, existe um grupo que a cada dia está mais reduzido, né, de pessoas que têm acesso ao vírus e nada acontece, e há essa coincidência daquelas pessoas tomarem o remédio, nada aconteceu, mas não é em função do remédio, é porque há sim um grupo de pessoas que acabam se infectando e não evoluem para uma situação pior de UTI, de hospital e tudo mais. A questão que fica aqui para a gente entender sobre esse vídeo de hoje
é que não tem mais condições da gente ficar sempre, o tempo todo, se baseando em mentiras, em alusões ligadas à questão ideológica, quando não existe. A gente precisa saber separar. Então, mesmo que você seja um apoiador do Bolsonaro, que você conheça alguém que apoia o Bolsonaro, você precisa entender que há questões em que não cabe o debate ideológico. E dentre elas existe a questão da ciência. Vamos voltar lá para a 8ª série. A ciência diz que a fórmula química da água é composta por hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de hidrogênio fazem uma ligação covalente com um átomo de oxigênio compartilhando seus elétrons. Beleza, H2O, é óbvio que você sabe disso, certo? Pois bem, se você é de esquerda, você não vai falar, cara, que é diferente, entende? Ou se você é de direita, você não vai falar, não, peraí, isso aí é coisa de esquerdista falar que é hidrogênio. Não é hidrogênio, é boro. Sabe, você consegue entender? Não faz sentido certos debates, porque não cabe uma situação ideológica no meio de algo que é, obviamente, desprendido completamente disso, gente. Então não faz sentido você colocar um debate ideológico em cima de questões científicas. Já coloquei inúmeras vezes aqui vários estudos que comprovam o lockdown, mas você não precisa de um estudo para comprovar. O lockdown é uma coisa muito óbvia. Você só pode ser infectado por uma outra pessoa que está com o vírus. Se você não tem contato com outras pessoas infectadas, você não será infectado. Não tem muito o que discutir, não tem muito o que debater, isso é muito óbvio. E o Bolsonaro, mais uma vez, na tentativa de utilizar um debate ideológico, na tentativa de querer diminuir o Haddad nessa polarização que ele se esforça o tempo todo para estar dentro dela, aproveitando ainda esse pensamento antipetista, na tentativa de querer criticar, ele elogiou, porque é isso que a gente esperava. Nós esperamos que um líder nacional em um país que tem quase 400 mil mortos tivesse uma atitude mais objetiva. E essa atitude seria, no mínimo, não estou dizendo que deve fechar o país, mas no mínimo nós teríamos que ter um pensamento objetivo em lockdown nos lugares onde há um número maior de infectados e sem leitos na UTI. Essa deveria ser uma lei nacional. Lamentavelmente, Bolsonaro se perde nesses debates, se perde nessas discussões pequenas, e quem perde, né? Ele se perde, mas quem perde é cada um de nós. Nós perdemos os nossos familiares, nós perdemos as pessoas que nós amamos e nós podemos perder a nossa própria vida. Então não entra nessa conversa não. E não se esqueça, em 2022, hein? Se você tem alguém próximo a você que morreu nessa Covid, leve o seu luto até as urnas e entenda que a irresponsabilidade destes canalhas que estão lá, e Bolsonaro é o número 1, levou essas pessoas à morte. Eu tenho pessoas que eu amava e amo muito e que infelizmente perderam a vida. Eu não vou esquecer disso. Eu não vou deixar isso daí, sabe, sumir no ar como uma questão puramente ideológica. Não. Eu vou responsabilizar os responsáveis. Bolsonaro é responsável por grande parte desses quase 400 mil mortos. Não sou irresponsável, não vou dizer que ele é responsável por todas as mortes. Não sou leviano. Claro, nós estamos em uma pandemia, pessoas infelizmente morrem na pandemia, eu sei disso, mas as atitudes do Bolsonaro ao não respeitar o isolamento, promover aglomeração, ir contra as vacinas, dizer que não compraria uma vacina porque é da China, negar a compra da vacina da Pfizer, que agora, se você não viu o vídeo, vou deixar aqui para você no card o vídeo anterior que eu gravei hoje de manhã aqui, falando sobre o secretário de comunicação dele, mostrando a irresponsabilidade ao não comprar as vacinas da Pfizer, que poderiam estar aqui em dezembro. A atitude do Bolsonaro contra as medidas como o lockdown, por exemplo, não só essas, como várias outras ações, mostram claramente que ele carrega
a sua mão suja do sangue de muitos mortos pela pandemia. Peço para que você coloque o seu comentário aqui, o que você acha a respeito de tudo isso. Não se esqueça de colocar aqui, dê o joinha no vídeo, se inscreva no canal. A gente se encontra numa próxima. Bom final de semana.